Imagine uma terra marcada pela incerteza, época dos juízes. Israel, um povo sem rei, mergulhado em ciclos de fé, queda e sofrimento. Cada tribo segue seu próprio caminho e a nação, recém-instalada na terra prometida, vive sob constante ameaça de vizinhos hostis e da própria instabilidade interna. No meio desse caos, nasce Jefté, filho de Gileade com uma prostituta. Já em seus primeiros passos, a marca do desprezo. Cresce ouvindo sussurros, bastardo, filho de ninguém. Jefté aprende cedo que o mundo é implacável com os diferentes. Apesar do sangue de Gileade, é rejeitado pelos meio-irmãos, herdeiros, legítimos. Um dia, é expulso brutalmente de casa. O cenário não é de novela. Naquela sociedade tribal, sem família, sem terra e sem herança, o futuro é sombrio. Jefté parte para a distante terra de Tobi, um território pouco habitado, fronteiriço, quase uma terra de ninguém. Ali, longe dos olhos do povo que o renegou, Jefté sobrevive do jeito que pode. Sua liderança natural logo atrai outros rejeitados. Homens de passado nebuloso, guerreiros sem mestre, rebeldes, foragidos. Forma-se um bando, não são ladrões por escolha, mas por necessidade e exclusão. No entanto, em vez de amargura, Jefté desenvolve uma coragem feroz, uma inteligência de sobrevivente. Aprende a negociar, comandar, inspirar. No silêncio das noites frias, talvez questione seu destino, mas o roteiro da vida ainda reserva reviravoltas. Enquanto Jefté cresce à margem, Israel novamente esquece seu Deus. O povo se entrega à idolatria, busca deuses estrangeiros, seduzidos por promessas de fertilidade e vitória. Como resposta, Deus permite que os amonitas, povo cruel e expansionista, subjuguem Israel. Por 18 anos, dor e humilhação reinam entre os hebreus, especialmente na região de Gileade. Irônico, o lar natal de Jefté. O povo chora, se arrepende e mais uma vez clama por socorro. Os líderes, sem opções, recorrem ao improvável. Jefté, o renegado, agora é a última esperança de libertação. O som dos cascos ecoa nas trilhas empoeiradas de Gileade. Os anciãos, rostos marcados pela culpa e desespero, cruzam o território hostil de Tobi. Procuram Jefté, o mesmo homem que anos antes expulsaram sem piedade. Agora a sobrevivência de toda a comunidade depende daquele rejeitado. Ao encontrá-lo, não há poesia, só urgência. Lidere-nos contra os amonitas. Jefté observa aqueles rostos conhecidos. O orgulho ferido se mistura à oportunidade inesperada. Não aceita de imediato. Interroga: vocês realmente querem minha ajuda ou só precisam de mim até a ameaça passar? A conversa se transforma em negociação. Jefté impõe uma condição. Não quer ser apenas comandante temporário. Exige ser reconhecido como chefe da cidade após a vitória. Os anciãos, sem alternativas, concordam e selam o acordo em Mispa, com juramentos públicos diante de Deus. A cena é solene, quase ritualística. Os antigos rivais se unem pela sobrevivência, mas o clima de desconfiança ainda paira no ar. Preparando-se para a batalha, Jefté não parte para o confronto imediato. Revela inteligência e habilidade diplomática. Antes de erguer a espada, envia mensageiros ao rei dos amonitas para entender a raiz do conflito. Do outro lado, a resposta é direta. Os amonitas acusam Israel de ter roubado suas terras séculos antes, ao sair do Egito. Reivindicam de volta o território de Gileade. Jefté, estrategista, responde por escrito. Sua carta é longa e cheia de detalhes históricos. Explica que Israel, ao sair do Egito, pediu passagem pacífica, foi atacado pelos amorreus, venceu a guerra e herdou aquelas terras. Os amonitas, na versão dele, nunca foram os donos legítimos. É uma defesa elaborada, baseada não apenas em tradição, mas em fatos e princípios divinos. Além disso,
Jefté argumenta que cada povo deveria se contentar com a terra concedida por seus deuses. Israel tem direito àquela terra porque Jeová permitiu. A diplomacia, porém, falha. O rei amonita ignora todos os argumentos. A guerra é inevitável. Jefté volta para o acampamento, ciente de que lidera um povo dividido, dependente da vitória, mas ainda hesitante em aceitá-lo completamente como líder. A tensão cresce. O destino de Israel está nas mãos de um excluído. A diplomacia fracassou. O rei dos Amonitas ignorou todas as tentativas de acordo, rejeitando a longa carta de Jefté e deixando claro que a guerra era inevitável. Ao voltar para o acampamento, Jefté sentiu o peso esmagador da responsabilidade. Liderava um povo dividido, ainda desconfiado, e sabia que o exército de Israel era menor, menos experiente e que o clima de desunião poderia custar caro. O silêncio da noite era profundo, apenas as tochas tremulavam sob o vento. Foi nesse momento de tensão máxima, entre o medo do fracasso e a esperança de libertação, que Jefté tomou uma decisão ousada e perigosa. Seguindo um costume antigo do Oriente Médio, quando líderes buscavam o favor divino diante de desafios extremos, Jefté resolveu fazer um voto solene diante de Deus. Talvez buscasse mostrar fé inabalável, ou talvez tentasse, no fundo, negociar o impossível. Com o olhar voltado para o céu estrelado, murmurou em oração: se me deres vitória sobre os amonitas, então aquilo que primeiro sair da porta da minha casa, quando eu voltar em paz, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Era uma promessa extrema, nascida da mistura de fé, desespero e um conhecimento incompleto da vontade de Deus. Jefté queria provar seu valor para Deus e para o povo, mostrando que estava disposto ao sacrifício total para salvar Israel. Não imaginava, no entanto, que essa escolha precipitada custaria tanto. Na manhã seguinte, os guerreiros despertam sob o som dos tambores e da tensão que percorre todo o acampamento. As lanças brilham ao sol e, sob o comando de Jefté, Israel avança para a batalha decisiva. O confronto com os amonitas é feroz, marcado por gritos, poeira e coragem. 1 a 1, 20 vilarejos inimigos caem diante dos hebreus, e ao final, a vitória é absoluta. Pela primeira vez, Jefté recebe o respeito do povo, agora visto como o grande libertador de Gileade. O retorno à casa, porém, traz consigo um silêncio trágico. A primeira pessoa a sair para saudá-lo é sua única filha, dançando e celebrando a vitória do pai. A alegria se transforma em horror, e o voto feito na noite anterior revela seu preço devastador. As palavras de Jefté ecoam em meio ao silêncio pesado. Filha minha, tu me puseste em grande angústia. Ela, sem lágrimas ou revolta, aceita o destino com uma dignidade surpreendente para a época. Pede ao pai apenas 2 meses para vaguear pelas montanhas com suas amigas, lamentando não o fim da vida em si, mas o fato de nunca se casar, de não deixar descendência, algo visto como maldição entre as mulheres israelitas. O texto bíblico se detém nesse ritual de despedida. A jovem e suas companheiras caminham entre as colinas de Gileade, envoltas em véus, compartilhando canções fúnebres e histórias de esperança interrompida. Não há registros de protestos, apenas resignação e um estranho tipo de coragem. Para as pessoas do vilarejo, esse lamento torna-se tão marcante que, nos anos seguintes, garotas israelitas passam a dedicar parte de seus dias à memória da filha de Jefté, uma tradição que atravessaria gerações. O retorno é silencioso. A filha de Jefté volta ao pai, mantendo a promessa feita. O texto bíblico sutil não descreve a cena do sacrifício,
deixa no ar o mistério. Teria ela sido realmente oferecida como oferta queimada ou dedicada ao serviço perpétuo, sem jamais conhecer a vida comum? Os estudiosos seguem divididos. O povo, porém, entende que um preço terrível foi pago. Jefté, agora aclamado como libertador, experimenta a solidão que acompanha aqueles que tomam decisões extremas. O sorriso da vitória nunca mais retorna ao seu rosto. Enquanto Israel desfruta um curto período de paz, a fama de Jefté cresce, mas sua vida pessoal se esvai em silêncio. O povo se lembra de sua coragem e, ao mesmo tempo, da tragédia que marcou sua casa. A história passa a ser contada com temor e respeito, servindo de advertência. Votos precipitados podem exigir sacrifícios inimagináveis. Mesmo assim, a memória da filha não é esquecida. O exemplo da jovem que enfrentou o destino com bravura se transforma em símbolo de fé silenciosa. Uma lição amarga, mas necessária para as gerações que buscam compreender o peso das promessas feitas diante de Deus. A dor pessoal de Jefté não encerra sua trajetória. A paz recém-conquistada é logo ameaçada, mas agora o perigo não vem do exterior. Após a vitória sobre os amonitas, surge uma tensão entre tribos israelitas. Os homens de Efraim, orgulhosos e ressentidos, marcham até Gileade. Eles se sentem ofendidos. Acusam Jefté de não tê-los convocado para a batalha, como se tivessem sido excluídos da glória da vitória. Jefté, ainda marcado pela tragédia familiar, tenta apaziguar. Explica que sim, pediu ajuda, mas não foi atendido. O diálogo é breve. A rivalidade entre tribos explode. Efraimitas ameaçam incendiar a casa de Jefté, gesto que expõe a gravidade do conflito. O clima de irmandade se dissolve, revelando feridas profundas, disputas por poder, inveja, orgulho tribal. Sem escolha, Jefté se vê forçado a comandar seus homens em mais uma guerra, agora entre irmãos. O embate é cruel e inesperado. Os gileaditas, liderados por Jefté, montam guarda nas passagens do Rio Jordão. Ali, para identificar os inimigos, impõem um teste linguístico, pedem aos fugitivos que pronunciem a palavra Shibolet. Os efraimitas, por causa de seu sotaque, pronunciam Sibolet, entregando-se imediatamente. Não há perdão. Milhares são mortos ali mesmo. O episódio ganha proporções trágicas, superando em violência até mesmo a guerra contra os amonitas. O texto bíblico é direto. 42 mil efraimitas caem naquele confronto fratricida. A terra, antes marcada pela invasão estrangeira, agora está manchada pelo sangue de irmãos. A liderança de Jefté termina envolta em silêncio. Durante 6 anos ele julga Israel, mas sua história se apaga sem grandes celebrações. Jefté morre e é sepultado em Gileade. Não há festas, nem glória, nem descendentes para manter sua memória. Só resta a lembrança de um homem que libertou seu povo, mas pagou um preço alto demais. Sua trajetória ecoa como advertência sobre as divisões internas e as consequências devastadoras de promessas impensadas e rivalidades alimentadas pelo orgulho. A saga de Jefté, marcada por reviravoltas e escolhas drásticas, permanece uma das narrativas mais inquietantes das Escrituras. Não há finais felizes, nem redenção simples. O herói improvável libertou Israel, mas se tornou prisioneiro do próprio voto, da dor pessoal e das consequências das divisões internas. Jefté representa o drama do humano diante do sagrado. Alguém que conheceu a rejeição, venceu batalhas externas e perdeu nas guerras da alma. Ao olhar para trás, vemos que, entre os juízes bíblicos, Jefté destoa não apenas por sua origem, mas pela profundidade do conflito moral. Ele é citado em Hebreus como exemplo de fé, não por sua perfeição, mas apesar de suas falhas. Isso revela uma verdade desconfortável. A Bíblia não mascara as fraquezas de seus personagens.
Em vez disso, destaca que Deus escolhe pessoas comuns, marcadas por dúvidas e contradições, para realizar grandes feitos. O voto precipitado de Jefté ecoa como um alerta. Não basta ter coragem ou posição de liderança. Palavras ditas no calor do medo podem desencadear tragédias irreversíveis. A história nos obriga a refletir sobre a responsabilidade dos compromissos e sobre o perigo de tentar negociar com o divino em momentos de desespero. Jefté poderia ter buscado conhecimento mais profundo da lei. Poderia ter se arrependido e buscado alternativas previstas nas Escrituras. Não fez. Pagou o preço e sua filha também. Entretanto, nem tudo é tragédia. A jovem filha de Jefté emerge como símbolo silencioso de entrega e coragem. Seu nome se perdeu na história, mas sua atitude inspirou gerações. Tornou-se referência de fé, de aceitação serena do destino e de força diante do infortúnio. No fim, a memória de Jefté permanece como um espelho para cada um de nós. Lembra que vitórias públicas não apagam erros privados, que lideranças são testadas nas crises pessoais, que fé não é sinônimo de perfeição e que, acima de tudo, existe espaço para a redenção, mesmo para aqueles que tropeçam nos próprios votos. O eco de Gileade continua a soar, desafiando quem lê a ponderar. E se fosse eu no lugar de Jefté? Quais promessas faço no silêncio do desespero? O que aprendo com a dor alheia? No fim das contas, a história de Jefté é também sobre a nossa própria humanidade diante de escolhas difíceis. Se essa história tocou você, não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar outras narrativas bíblicas tão profundas quanto essa. Deixe o seu like para fortalecer o projeto e compartilhe este vídeo com alguém que precisa refletir sobre o poder das palavras e das escolhas. Quero muito saber o que você pensa. Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua opinião é fundamental para seguirmos juntos explorando a riqueza das Escrituras. Muito obrigado por assistir e até o próximo episódio.